Hoje nós vamos fazer um estudo no capítulo 6 do livro Tormentos da Obsessão. É um livro de Manuel Filomeno de Miranda, uma psicografia de Divaldo Franco. Esse capítulo 6, cujo título são Informações Preciosas, vem nos trazer uma reflexão da nossa verdadeira, vamos falar, preciosidade que encontramos em nós mesmos, que é a nossa vida. E também aí podemos considerar a mediunidade, seja ela a mediunidade ostensiva ou não. Fazendo uma reflexão sobre isso, no livro Fonte Viva, o Emmanuel nos traz no capítulo 42, através da psicografia de Chico Xavier, o título é Por um Pouco. Escolhendo antes de ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Isso foi a carta de Paulo aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 25. Então, nesta passagem, Paulo se refere à atitude de Moisés, abstendo-se de gozar por um pouco de tempo das suntuosidades da casa do faraó, a fim de consagrar-se à libertação dos companheiros cativos, criando imagem sublime para definir a posição do Espírito encarnado na terra. Por um pouco, o administrador dirige os interesses do povo. Por um pouco, o servidor obedece na subalternidade. Por um pouco, o usurário retém o dinheiro. Por um pouco, o infeliz padece privações. Ah, se o homem reparasse a brevidade dos dias de que dispõe na terra, se visse a exiguidade dos recursos com que pode contar no vaso de carne em que se movimenta. Certamente, semelhante percepção diante da eternidade dar-lhe-ia novo conceito da bendita oportunidade, preciosa e rápida, que lhe foi concedida no mundo. Tudo favorece ou aflige a criatura terrestre, simplesmente por um pouco de tempo. Ou seja, por um pouco de tempo nós podemos alcançar sublimidade, como podemos também construir infernos em nossa vida. Muita gente, contudo, vale-se dessa pequenina fração de horas para complicar-se por muitos anos. É indispensável fixar o cérebro e o coração no exemplo de quantos souberam glorificar a romagem apressada no caminho comum. Moisés não se deteve a gozar por um pouco no clima faraônico a fim de deixar-nos a legislação justiceira. Jesus não se abalançou a disputar nem mesmo por um pouco em face da crueldade de quantos o perseguiam, de modo a ensinar-nos o segredo divino da cruz com a ressurreição eterna. Paulo não se animou a descansar por um pouco, depois de encontrar o Mestre às portas de Damasco, de maneira a legar-nos seu exemplo de trabalho e fé viva. Meu amigo, onde estiveres, lembra-te de que aí permaneces por um pouco de tempo. Modera-te na alegria e conforta-te na tristeza, trabalhando sem cessar na extensão do bem, porque é na demonstração do pouco que caminharás para o muito de felicidade ou de sofrimento. Então, Emmanuel nos faz pensar um pouco como estamos muitas vezes conduzindo a nossa vida. Talvez pelas frivolidades do dia a dia, pelos prazeres temporários, que são de pequeno tempo temos deixado de realizar, talvez um pequeno trabalho, mas que iria nos engrandecer espiritualmente muito. Postergando sempre, muitas vezes, para o amanhã, o que poderia ser realizado hoje. E são essas anotações, essas informações que nos trazem, então, esse capítulo como uma reflexão. Então, aqui entra um diálogo realizado pelo Dr. Inácio Ferreira e Manuel Filomeno de Miranda,
Dr. Inácio ele começa a nos trazer, né, essa mensagem: a ordem, a disciplina e o respeito pelas atividades pertinentes a cada área constituem um valioso recurso para a harmonia geral. E o contínuo aprimoramento de técnicas terapêuticas como métodos de socorro que se multiplicavam conforme as necessidades que ocorressem. Aqui ele fala do funcionamento, né, como ocorre, né? Ele está falando do pavilhão, mas no todo, né, em toda a harmonia, né, é toda a colônia. Da mesma forma, se nós abraçarmos, né, toda e qualquer atividade, né, que nos é designada no plano terreno em nossa vida, né, com ordem, com disciplina e o respeito pelas atividades, né, nós podemos ter certeza, nós estamos sendo vistos e estamos exemplificando também. Por mais simples que seja a atividade, mas se ela é realizada com o próprio respeito que ela merece e também, né, com ordem, com disciplina, nós somos observados. E daí aquele que muitas vezes nos designou ou nos delegou essa atividade, né, ele terá confiança de nos designar atividades, né, maiores e de maiores responsabilidades. Se nós não conseguimos, né, uma atividade simples que seja, realizá-la, não tratá-la com o devido respeito, como poderemos, né, alcançar então méritos maiores, responsabilidades maiores? Então é um pouco sobre isso, né, que nos traz aqui o Dr. Inácio. Até mesmo, né, eu escutando a narração, né, de um militar, ele falando exatamente sobre isso. Ele passou por um treinamento intensivo durante um longo tempo para fazer parte de uma tropa de elite, né, com missões muito perigosas, mas que requeriam o quê? Uma disciplina muito grande, ordem, e ao terminar que ele foi aprovado nesse batalhão, a primeira atividade que eles designaram para ele, falou: agora você é o responsável de executar, não de comandar, mas de lavar os banheiros. E aí ele pensou, o tempo todo com esse treinamento intenso, agora eles vão me designar para lavar banheiro? Aí ele falou: se é o que tem que fazer, eu vou fazer e vou fazer muito bem feito. Ele fez e quando ele terminou, ele comenta, ele sentiu até orgulho do trabalho que ele fez no banheiro. Mas é através, né, dessa disciplina dele é que ele foi observado e assim ele foi recebendo novas missões dentro da área militar. Eu estou dando esse exemplo porque até o Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec, através da mensagem dos Espíritos, nos fala sobre isso. Se, né, um general, um militar, ele tem esse cuidado e essa observação, que dirá a espiritualidade maior? Sim? Jesus falou, quem é fiel no pouco é fiel no muito. Exatamente. Está aí a mensagem. A mensagem, né, que nos está trazendo aqui agora, palavras de Jesus. Quem é fiel no pouco, será fiel no mundo. Né? São as palavras aqui da irmã Estevânia. Nos traz essa lembrança, né, do que Jesus nos falou. Ainda, Dr. Inácio, né, dialogando, fala: vige em todos os momentos expôs com delicadeza o sentimento de amor entre aqueles que ali elaboramos, constituindo elo forte, né, de vinculação entre nós. O elo forte, né, o elo de amor, o elo de respeito, né, por aquele que não sabe ainda a tarefa, mas se ele tem, né, a boa vontade, o interesse em executá-la, né, aquele que está ali muitas vezes designando, vai até participar junto, vai ajudá-lo, vai ampará-lo. Mas se ele demonstra, por outro lado, né, uma má vontade, um desinteresse, um abandono da tarefa, né, é a mesma coisa a nossa relação com a espiritualidade. Se nós não dedicamos, se nós não fazemos o mínimo esforço de uma leitura edificante, né, como a espiritualidade vai conseguir nos inspirar algo? Se ficamos inquietos o tempo todo, se mesmo durante um trabalho na casa espírita nós somos designados para ficar num determinado posto e ali não ficamos hora aqui, hora acolá, transitando, né? Como a espiritualidade vai ficar ali andando atrás da gente?
né, como, né, um cão amigo, né, que onde o dono vai, né, o cão vai atrás. Né? Se nós não tivermos, né, esse cuidado, né, daquilo que nos foi designado, executá-lo, né, com respeito, né, e com confiança, né, como vai ocorrer isso? E aí também, né, o sentimento de amor, de respeito, né? E as decisões, elas são tomadas sempre após diálogos construtivos e nunca vicejam ou melindre a censura ou qualquer outra expressão perturbadora, né, de comportamento, qual sucede nas diversas entidades terrestres. Tá vendo? Ele chama atenção porque muita coisa, né, que ocorre aqui nas entidades terrestres, né, nas instituições, é exatamente isso. Né, por todo e qualquer, muitas vezes, chamamento de atenção ou orientação, né, as pessoas já começam, né, a dar vazão aos melindres. Né? A forma, muitas vezes, que é designada uma função, a pessoa se sente, mas eu vou fazer esse tipo de serviço? Eu tenho capacidade de fazer algo muito maior. Mas, né, já deu a prova de que tem essa capacidade? Muitas vezes já foi lhe designada uma oportunidade, mas abraçou esta oportunidade? Executou essa oportunidade que foi lhe confiada? Então, a reflexão, né, que todos nós devemos fazer. Muitas vezes almejamos até, isso serve também na nossa vida profissional. Às vezes almejamos ocupar um cargo, muitas vezes de liderança, de supervisão, mas será que a gente quer o encargo? Já temos uma visão do que exige, né, para ocupar aquele cargo? Qual o seu tempo de dedicação, a sua responsabilidade? Né, que não vai ser quanto mais elevado o cargo, né, em hierarquia, maior responsabilidade, maior relação com o ser humano passa a ter. E aí muitas vezes, né, a pessoa está vislumbrando aquele cargo mais por posição, né, por ostentação. E quer pegar talvez o cargo, mas não o encargo. Então, exatamente, né, o que a irmã nos traz aqui, exemplificando, né, a própria posição de André Luiz, né, quando então, no mundo espiritual, né, ele ainda cita, né, para os benfeitores, né, que ele havia sido um médico terrestre. E queria exercer atividade que fosse semelhante, né, à capacidade, né, que ele se julgava ter. Né, por outro lado, né, muita coisa ainda deveria se trabalhar, né, com relação ao seus propósitos existenciais. De humildade ainda não havia praticamente nada, muito pouco. Então, onde vai ser trabalhado, né, a partir do momento em que ele mesmo, né, observando e vendo como tudo funcionava, né, ele passa a ter um sentimento que ele deveria fazer algo. Aí ele mesmo se propõe a fazer aquele trabalho mais simples. Né, não obstante, né, vários amigos, né, que ele vai, né, conquistando ali, né, o acabam orientando, né, a executar alguma tarefa. É onde ele teria, né, a oportunidade de retornar até ao lar terreno, né, e ver como andava, né, a esposa, como andavam os filhos, que era um desejo dele de retornar, mas ele não tinha nenhuma preparação espiritual. No diálogo, né, com os vários colegas, né, que estavam lá internos, mas alguns já estavam trabalhando, né, fala com ele que ele deveria fazer algo, né, para si mesmo inicialmente, para que ele pudesse conquistar então. Então mostra que através de um simples trabalho, né, nas câmaras de retificação, né, cuidando, né, daqueles irmãos que voltavam, né, externando, né, aquelas toxinas ainda, né, aquelas reações deletéricas através do próprio vômito, né, e ele fica lá fazendo esse trabalho. O exemplo, então, de engrandecimento moral e de abnegação oferecido por Eurípides sensibiliza e dá segurança, por haver se transformado no servidor de todos, ao invés de constranger os menos hábeis, né, com suas valiosas conquistas. Aqui ele também, né, ele fala depois que ele é responsável somente por um dos pavilhões e fala que, né, cada pavilhão, né, tinha um responsável e todos esses diretores, né,
unido com Eurípides, né, fazia com que tudo ali funcionasse em harmonia. Ele cita até sobre a importância, né, da vegetação, da jardinagem, das árvores que estavam em volta do prédio, né, a importância que tinha aquilo, né, no tratamento, né, psicoterapêutico com os enfermos espirituais. Então, fazendo com que eles não sentissem que estava simplesmente dentro de um hospital comum, né, porque toda aquela visão até de paisagismo, né, fazia com que, né, um sentimento, né, de paz e de harmonia, né, na própria natureza. Ele explica, inclusive, das questões, por exemplo, até a natureza, ela tem uma capacidade, né, de absorção, né, de várias energias emanadas pelo próprio ser humano, pelo espírito, né? Energias, né, de ordem deletéria. Então, elas filtram isso de uma determinada forma que isso não fosse influenciar os prédios vizinhos. Aqui depois, né, Dr. Inácio apresenta ao Miranda, né, o Alberto, que iria trabalhar com ele, iria orientar a ele, né, nos colhimentos de informações, né, para o trabalho que ele começa a fazer. Né, a posição ali do Manuel Filomeno de Miranda é como um estagiário, né, que chega numa grande instituição para aprender, né, tomar anotações. E ele cita com relação ao Miranda, o Dr. Inácio, né, que ele havia chegado, tinha em torno de 20 anos, que ele estava na colônia, mas por puro mérito, que quando ele desencarna, ele é acolhido diretamente, né, e conduzido para trabalhar na colônia. Por mérito de 40 anos de trabalho dentro da doutrina espírita, né, em uma instituição respeitável, na qual ele também fez por merecer, né, trabalhando, né, com dedicação, com amor, né, e com a mediunidade, né, baseado o quê? Nas obras do próprio Cristo, no exemplo do Cristo. Então ele vai ele é por puro mérito de trabalho mesmo. E ele vai trabalhar lá, acolhendo e ajudando, né, aos irmãos enfermos. Então o Alberto, ele, né, no diálogo com o Miranda, ele fala: a mediunidade é bênção sob qualquer aspecto considerada, porque faculta a constatação da sobrevivência do espírito à disjunção molecular. Disjunção molecular. O que é fundamental para o comportamento compatível com os fatores que geram felicidade. Disjunção, né, a separação, né? Sobrevivência do espírito, né, qualquer separação, né, ou rompimento molecular. É o que é fundamental para o comportamento compatível com os fatores que geram, né, felicidade. Muitos, né, ainda consideram, né, a mediunidade, né, vamos falar assim, um distúrbio. Ou uma grande missão. Né? Alguns, né, quando, né, já tem essa percepção de considerar como uma grande missão, né, está equivocado também, de uma determinada forma. Vamos entender isso, né, como uma ferramenta que vai propiciar, né, ao espírito encarnado trabalhar não somente, né, na ordem do plano físico, né, dos valores materiais, mas, né, de uma determinada forma, ter que se dedicar aos valores espirituais. Esse é o grande propósito da mediunidade. Porque, né, aqueles que não a possuem de uma forma ostensiva, né, acaba muitas vezes sendo seduzido, sendo conduzido, né, para os prazeres, né, que a matéria proporciona. Então, vivenciando somente, né, um mundo material, esquecendo-se dos verdadeiros valores, né, de propósito que aqui que nos encontramos. Como nos traz o Emmanuel até no próprio livro Fonte Viva, né, na leitura que fizemos agora, exatamente por um pouco, muitas vezes a gente se esquece, né, de dedicar esse um pouco a esses valores espirituais. Mas também, muitas vezes, por um pouco, nós adentramos em compromissos, né, pesadíssimos, né, de ordem material, né, comprometendo, muitas vezes, a nossa encarnação. Nós tivemos esse exemplo, inclusive no livro Os Mensageiros, exatamente na questão de Otávio,
por um lapso de tempo, por uma própria leviandade, ele comprometeu praticamente, toda a sua encarnação. Simplesmente porque prazer do sexo. É um sexo desvairado, sem nenhum controle. Então acaba sendo obrigado, a casar, à força. O casamento à força é aquela obrigação que se não casasse morria, naquela época. E ele casa com uma mulher que não tinha nenhuma afinidade espiritual com ele, e ela, muito pelo contrário, vinculada, a espíritos das trevas, ao qual, inclusive, vem nascer uma criança, e essa criança, que era um desses espíritos trevosos que já tinha comprometimento com ela, vai atazanar a vida dele praticamente até o momento dele do desencarne. Então, só lembrando nessa questão, por um pouco nós podemos, sem uma reflexão, comprometer-nos, por séculos, como por um pouco também de um trabalho de dedicação, a gente pode adiantar muito o nosso crescimento espiritual. Logo após, ela enseja oportunidades valiosas para o exercício da autoiluminação. Falando sobre a mediunidade, enseja oportunidades valiosas para o exercício da autoiluminação pelas instruções de que o médium se faz portador, adotando-as de início para si mesmo antes que para os outros. É aquela condição. Não adianta, nós temos que trabalhar em nós. Não adianta a gente achar que na orientação a espíritos, nós estamos ali ajudando ao nosso crescimento espiritual. E muito daquilo que nós dialogamos ali com os espíritos, se nós não praticarmos, não colocarmos com nossa conduta de vida, podemos até ajudá-los. Podemos até ajudar esses espíritos, mas se nós, dentro daquilo que nós dialogamos, falamos, não vivenciamos, e nada vai adiantar. Nós vimos, com relação ao próprio Monteiro, quando fizemos o estudo. Ele externou muito para fora, para os outros, mas para ele mesmo nada. Então, quando ele coloca aqui essa questão de autoiluminação, para que possamos, então, dentro dos propósitos existenciais, fortificar tudo aquilo que precisa ser fortificado. A humildade e, ao mesmo tempo, e destruindo aquilo que nos remete, vamos falar assim, aos vícios materiais, o orgulho, a própria insensatez. Então, valorizar esses propósitos existenciais, que tem que vencer a humildade, a paciência, a resignação. Então está tudo ligado a um processo do exercício de autoiluminação. Por fim, podemos exercer uma forma de caridade especial, que é ao de auxiliar no esclarecimento daqueles que se demoram na ignorância da sua realidade, após a desencarnação, granjeando amigos e irmãos excepcionais que se lhe incorporam à afetividade. Essa forma de caridade especial, muitas vezes o espírito, dentro daquilo que nós propomos muitas vezes de trabalho, pode ser que esse espírito ele ainda não aceite ser acolhido, ser conduzido por uma colônia. Mas ele quer muitas vezes ficar e permanecer aqui. E talvez até por uma simpatia naquele momento daquele diálogo, do acolhimento, da orientação, que pode ser realizada até pelo próprio médium, de mediunidade ostensiva, às vezes até pelo acolhimento como recebe ele, ou pelo orientador, tanto faz, um ou outro. Então esse espírito às vezes cria essa afinidade, ninguém nunca me acolheu assim, ninguém nunca teve esse diálogo comigo, e às vezes ele vai ficar próximo. E se na nossa vida cotidiana a gente demonstrar tudo diferente daquilo que a gente fala aqui, que confiança esse espírito vai ter? Como é que ele vai se convencer realmente da mudança dos propósitos de melhoria existencial?
Você fala, poxa, fulano falou tudo isso, mas aqui fora ele faz tudo diferente. Ele falou sobre a paciência, sobre o perdão, mas aqui fora ele não está cumprindo nada disso. E aí, como é que vai ficar, né, a cabeça desse espírito? Que vem muitas vezes ali, né, por anos e anos de sofrimento e fala, é tudo mentira, igual eu já passei aqui na minha vida, já não volto aqui mais. Então, olha como nós estamos então nos comprometendo, né, perante esse próprio espírito. Se nós propomos fazer um trabalho, nós temos que trabalhar intensamente isto em nós mesmos, pela própria exemplificação, pela conduta. Mas se ao contrário, granjearmos fazer esse trabalho de melhoramento, de autoiluminação de nós mesmos, esse espírito muitas vezes, ele vai se sentir bem e vendo esse comportamento, essa exemplificação, ele começa talvez a agir da mesma forma. Poderá ainda às vezes esse espírito, porque há espíritos simpáticos a ele que estejam no sofrimento igual ele talvez estava. Então ele vai lá acolher aqueles espíritos e chamar eles. Vamos ficar ali, ouvir o que aquele irmão tem. Vamos acompanhá-lo, porque ficar perto dele está sendo muito bom. Eu estou tendo muito aprendizado, e eu acho que o aprendizado que vocês vão ter e a paz que vocês vão sentir perto dele, vai nos ajudar. Então, da mesma forma, seja por um pouco de esforço, por um pouco de trabalho, nós poderemos estar, então, fazendo todo aquele trabalho do Cristo, levando a paz. Então, quando Jesus disse, vós sois Deus, é nesse sentido. Então, esse sentimento de trabalho, de amor, de autorrespeito pelo trabalho que nos é conduzido, faz com que esses espíritos, muitas vezes, se convençam e, às vezes, vêm até aqui a casa espírita, nos acompanhando, e aqui depois eles podem ser conduzidos e ver que realmente tem algo muito melhor para eles. Então, esse é o propósito, o sentido de autoiluminarmos, de trabalharmos intensamente em nós mesmos, para que a gente possa refletir realmente aquilo que a gente fala pela boca e também pelo pensamento. A mediunidade, portanto, exercida com a lógica aurida na codificação kardeciana, ela constitui valioso patrimônio para a elevação e a paz. Não deixando de chamar a atenção aqui para o estudo, porque não basta simplesmente a leitura dos livros, porque nós sabemos que a cada amadurecimento moral e espiritual que nós vamos granjeando, mais uma leitura, mais um estudo de páginas, de capítulos, seja no livro dos espíritos, no livro dos médiuns, nós vamos ter uma interpretação muito mais apurada. Todos nós temos essa experiência. Muitas vezes, estudando um livro, uma vez nós temos o colhimento de informações preciosas. E à medida que nós avançamos, outro estudo, muitas vezes naquele capítulo, nós passamos ainda a ter uma percepção muito mais apurada de tudo aquilo que nos traz o capítulo, de tudo aquilo que nos traz o livro. Então, esse deve ser um estudo constante para o espírita que se propõe a melhorar a si mesmo. Os livros estão aí. A própria espiritualidade tem nos chamado muita atenção. Há muita literatura, sim, existe muita literatura e ela deve ser selecionada. Podemos fazer a leitura de outros livros? Sim, porque há muitos livros que nos trazem a complementação. A base são os 5 livros de Kardec. A complementação pode ser feita por outros livros. Os próprios livros de Emmanuel nos trazem muitas orientações, muitas instruções. Nós devemos ter atenção também de quem é a psicografia, para que a gente não caia também nessas psicografias aí de pseudo-sábios que vem tentando deturbar a espiritualidade, tentando deturbar o espiritismo.
O médium, por isso mesmo, é donatário transitório de oportunidades ímpares para a plenitude, não se podendo permitir a leviandades de utilizar esse nobre recurso de maneira comprometedora, vulgar, insensata. Então, as oportunidades, né? Um próprio exemplo foi esse que acabamos de citar, né? Essa transformação, porque o médium ele emite uma energia, um magnetismo que atrai os espíritos. E esse magnetismo, ele pode ser salutar, como ele pode ser deletério, né? Dentro daquele propósito, né, de crescimento existencial que nos propomos. Então, é essa a oportunidade de trabalhos, né? Se nós estamos externando, então, energias, né, salutar, né, energias de paz, de amor, né, muitos espíritos, né, que estão à procura disso. Pode ser espíritos, né, que se resvalaram durante séculos, às vezes, né, em leviandades, mas às vezes estão, né, exauridos, estão cansados, né, estão à procura agora de um porto seguro, estão à procura, né, de um lenitivo. E aí, talvez, né, externando essa própria energia de paz, né, eles vão se aproximar. Por isso que a mediunidade, né, nos coloca aqui, é um donatário transitório de oportunidades ímpares. É a oportunidade, então, de estar realizando o quê? Né, o bem. De estar realizando a obra do Cristo. Todo aquele lá que se facultar desvirtuar-lhe a finalidade nobre, qual acontece com qualquer faculdade física ou moral, sofrerá as inevitáveis consequências de que não se libertará com facilidade. É bom entender isso aqui, né, não como ameaça, mas simplesmente, né, como uma orientação, um alerta. Né? Todo aquele, então, que desvirtuar, né, os dons da mediunidade, né, vai sofrer inevitáveis consequências de que não se libertará com facilidade. Da mesma forma como exemplificamos naquele médium aqui dentro, né, que fala uma coisa, né, cujos espíritos muitas vezes vai acompanhá-lo porque se sentiram bem naquele momento, mas não querem ainda ser acolhidos, querem continuar vivenciando um pouco as coisas do plano terreno, mas que muitas vezes vai acompanhar esse médium. Se lá fora o médium faz tudo ao contrário do que aqui ele pratica, então ele acaba se comprometendo, né, perante esse espírito. E muitas vezes não é um só, né? São vários espíritos. Então olha a responsabilidade aí que, né, acabamos, né, de assumir. Muitas vezes desvirtuando, cada vez afundando esses espíritos mais em lama, e depois perante a nossa própria consciência, nós vamos ver que vamos precisar retornar, muitas vezes, para salvar esses espíritos. Né? Tirá-los da furna, né, ao qual lançamos. Então são aquelas reencarnações que muitas vezes vamos ter que fazer, abrigando muitas vezes na condição pai, né, filhos, né, rebeldes, né, filhos empedernidos no mal, mas que nós estamos ali com a missão, com o compromisso, né, de ajudá-los, né, de reparar, né, porque foi nós mesmos que talvez, né, contribuímos para eles estarem naquela condição. Então é só para exemplificar o que nós estamos fazendo, né, com a nossa mediunidade, né, os compromissos que a gente pode estar criando ainda para o futuro, que poderão, né, ser bons ou poderão ser cada vez mais dificultosos.